Olá, amigos do nosso canal do conhecimento Doutor Agro. Vamos a mais um boletim Agro 30, trazendo os principais números de setembro e outubro e focando naquilo que é relevante para o mês de novembro. E ao final vocês vão ter lá o conjunto de imagens das fazendas, das empresas e das pessoas que nós tivemos juntos, a nossa equipe, nos meses de setembro e de outubro. Mas antes, a nossa equipe, a juventude que ajuda aí na plataforma Doutor Agro, descobriu que muitos de vocês não estão inscritos aí no canal. Então vamos fazer isso agora. Se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações e deixe também o seu like e comentário no vídeo. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E esses avisos não são muito frequentes, então não vai atormentar muito aí a tua vida, né? Vamos começar com os fatos que marcaram o mês. Primeiro aspecto, setembro e outubro no agro, o que vale a pena destacar? Começamos sempre pelo mega mercado de grãos, onde nos importa nesse momento a condição das lavouras dos Estados Unidos. Até metade de outubro, as condições boas e ótimas no milho estava em 53%, exatamente igual, pessoal, à média dos últimos 5 anos nos Estados Unidos, 53%. A soja é que a notícia é boa para os produtores brasileiros, porque a condição ótima, boa, da lavoura desse ano está em 52%, já a média dos últimos 5 anos era 57%. Então a soja deu uma deteriorada lá. Por conta disso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reviu alguns números para as suas estimativas de outubro. É isso que a gente vai ver agora. No caso do milho, produção de todo o planeta, 1,21 bilhão de toneladas, 200 mil toneladas a mais do que setembro. Você praticamente andou de lado. Motivos: a Argentina vai subir bastante e os Estados Unidos veio um pouquinho para baixo. A expectativa é que a Argentina volte para 55 milhões de toneladas, a última estimativa tinha trazido 54, e os Estados Unidos 382 milhões de toneladas, 1,8 milhão a menos do que o relatório de setembro. O Brasil, nosso Brasil segue empatado aí com 129 milhões de toneladas, é o mesmo valor no caso do milho. Isso posto, o estoque de passagem ficaria ao redor de 312 milhões de toneladas, o que é 1,6 milhão de toneladas abaixo da estimativa de setembro, mas a má notícia é 5% quase acima do que o estoque de passagem de 22, 23. Por isso que os preços do milho seguem pressionados aí. No caso da soja, aí já a notícia para o Brasil é um pouquinho melhor. Produção global, pela primeira vez, cai de 400 milhões de toneladas, das estimativas do USDA. E o que é o motivo principal? A piora na lavoura dos Estados Unidos, essa safra que eles estão aí em fase final de colheita. A expectativa agora é 111,7 milhões de toneladas, caiu 1,1 milhão de toneladas em relação a setembro. Ela vem caindo, lembra? Ela começou com 116, 118 e ela vem caindo. O Brasil, esta safra sendo plantada agora, eles ainda acreditam em 163 milhões de toneladas, está se questionando um pouco, depois nós vamos falar mais disso. E a Argentina volta para 48 milhões de toneladas, também manteve a mesma projeção anterior. Isso posto, o estoque de soja ficaria ao redor de 115,6 milhões de toneladas, o que é 3,6 milhões abaixo da estimativa de setembro, mas a má notícia, por isso o preço também da soja ter andado de lado, é que esse estoque seria 13,5% maior do que 22, 23. Na verdade, pessoal, quem está causando o problema para o preço da soja é o próprio produtor brasileiro, com esse volume brutal aí que está sendo previsto, né, elevando então os estoques no mundo, porque os Estados Unidos caíram, né, e a Argentina vai voltar a ser o que era, considerando essa safra agora, que foi uma tragédia climática lá. Colheita dos Estados Unidos até o dia 15 de outubro, milho estava em 45% contra 42% da média dos últimos 5 anos, e a soja está bem adiantada, 62% contra 52% da média
dos últimos 5 anos. O processo vem vindo normalmente, é provável que não tenhamos aqueles riscos, né, de neve, clima muito frio na fase final aí da colheita, porque ela está vindo muito bem nos Estados Unidos. O que tem assustado um pouco lá é o nível das águas lá do Mississippi, do Missouri, e isso dificultando um pouco a velocidade da logística, né, do hidroviário, que vocês sabem que eles usam bastante. Aqui no Brasil, a Conab, para 23, 24, trouxe agora 317,5 milhões de toneladas, o que é 1,5% menor do que a safra que nós terminamos. E a área seria de 78,8 milhões de hectares, o que daria um aumento, pessoal, de 300 mil hectares. Ou seja, começa a normalizar um pouco o aumento de áreas no Brasil. Lembra que em 4 anos anteriores, os 4 últimos anos, a gente aumentou 15 milhões de novos hectares. Se fosse seguir nessa média, esse ano também seria mais 3, 3,5, até 4 milhões de novos hectares. A Conab está prevendo 300 mil hectares a mais. Principalmente a soja. A soja vai continuar puxando, porque a expectativa da Conab é 1,62 milhões de toneladas, o que seria um aumento de quase 5%, e a área aumentaria 2,5% para 43,2 milhões de hectares. Ou seja, a área de soja no Brasil aumenta mais de 1 milhão de hectares. Então, como é que pode, Marcos, ser 300 mil? Porque vai cair a área de milho. Essa é a perspectiva aí. Então, na Conab, o milho já está mais baixo do que a expectativa do USDA, e aqui nós estamos, então, trabalhando com 119 milhões de toneladas, o que é uma queda de quase 10%, e a área cairia quase 5%. Ou seja, a grande dúvida nesse momento é o plantio da segunda safra de milho no Brasil, por causa do clima e por causa do atraso da soja. Talvez essa seja a variável principal agora que o mercado está olhando, né? Pausa rápida no nosso vídeo para um convite a vocês. Acesse o site doutoragro.com e confira a análise completa dos grãos, com muitos outros valores do que o que nós estamos trazendo aqui nesse vídeo resumo. Então, tenham esse hábito, mensalmente entra lá na área de artigos, de conjuntura, vocês podem baixar um texto para usar à vontade, difundir, pode subir no site de vocês, está autorizado, um de agro e um de cana, para que a informação flua aí para vocês. Aproveita lá baixar os livros também, tem um livro novo sobre o food crisis, né, no mundo, para onde vai a questão da crise dos alimentos, enfim, artigos científicos novos, toda a nossa produção sobe lá para vocês poderem usar. Em relação agora aos indicadores econômicos do agro, balança comercial em setembro também veio muito bem, as exportações do agro passaram de 13,7 bilhões de dólares, é o empate com setembro do ano passado, que foi muito bom, mas, pessoal, você tem que pensar o seguinte, os preços em dólar estão mais baixos, então o que eu tenho gostado muito esse ano é que o Brasil está entrando com mais produtos, conquistando market share. Quando os preços voltarem a subir, se nós mantivermos esse share, a exportação volta, o valor volta a dar um salto, né? E a importação foi 1,32 bilhão de dólares, o que dá 17% a menos do que setembro do ano passado. Com isto, o saldo do agro de setembro foi muito bom. 12,4 bilhões de dólares exportados pelo nosso agro em apenas um mês, o que dá 2,4% acima de setembro de 2022. Acumulado, que é um número que vocês gostam sempre de ver, né? Aqui que a gente tem de setembro até janeiro fechadinho, inclusive o mês de setembro. A exportação, sabe em quanto já está? 126,2 bilhões de dólares, 3,6% acima do mesmo período de 2022, ou seja, fantástico, como eu falei, mesmo com preço mais baixo, nós estamos acima do ano passado, porque os volumes estão indo muito bem. Em relação aos preços dos produtos principais aqui, a soja, dia 20, para entrega em Paranaguá, estava ao redor de R$ 145 reais aí a saca, aumentou 1,2%. O milho, ao redor de R$ 54 reais a saca, também teve um pequeno aumento, e o algodão, R$ 4 reais por libra-peso, uma queda de 1%. O café deu uma subidinha,
está em R$ 860 a saca e o boi subiu 2%, ainda patinando ali ao redor dos R$ 240, R$ 245 por arroba, né? Mas com perspectivas de melhorias aí pela frente. Agora, o que a gente precisa ficar de olho em novembro? Os pontos que vocês têm que acompanhar daqui para diante. Ponto número 1, progresso no plantio da safra brasileira de grãos, principalmente da soja. Está todo mundo com a lupa em cima disso, a chuva está vindo agora e nós vamos conseguir normalizar o atraso que estava vindo. Eu acho que esse ponto é muito importante. Quanto antes conseguir entrar a soja, mais chances nós temos de entrar com milho segunda safra e outras lavouras e ficar um pouco mais blindado de uma eventual seca antecipada em virtude aí do El Niño. Então essa seria a grande torcida, cada dia para essas máquinas estarem funcionando. Enquanto vocês estão vendo o vídeo aqui, tem que plantar mesmo, rodar isso aí para poder ter esse tapete de soja, quem sabe passar das 160 milhões de toneladas. Para o Brasil seria ótimo nesse momento, né? Trazer dólares e num momento complexo aí do planeta. Segundo ponto, a escalada do conflito lá no Oriente Médio, onde nós temos visto aí um show de horrores, né? O atentado terrorista do grupo lá que fica na Palestina contra a sociedade israelense, realmente cenas horrorosas aí, a reação, tomara que possa ser um pouco mais diplomática e menos belicosa também. O fato que eu tenho a lamentar profundamente é a vibração que alguns políticos brasileiros e autoridades e influencers tiveram com essa carnificina, com essa coisa horrorosa que aconteceu lá. Como é que pode gente achar e vibrar com esse negócio, né? Isso aí realmente mostra o estágio que nós estamos chegando. Algumas pessoas precisam rever aí os comportamentos. Mas essa escalada lá traz para o Brasil um impacto principalmente no petróleo, né? A princípio, nós temos que lembrar que Israel e lá a Palestina, a região de Gaza, lógico, podem importar um pouco de produtos, comida feita aqui do Brasil, mas é muito pouca coisa. Mas se isso escalar para os países vizinhos, que são grandes compradores do Brasil, aí você pode já começar a ter problema. E o petróleo mais alto, sim, traz aumento de custo de produção, diesel aumentando, né, mas por outro lado beneficia a turma da cana, né, com a questão da gasolina também tendo que acompanhar o preço internacional, melhorando a questão do etanol. Então você vê que interessante, sempre você tem alguém que ganha, mas também perde porque a cana usa muito diesel, né, então é sempre uma análise muito sofisticada, porque as cadeias do agro estão cada vez mais integradas com energia, com geopolítica e outras coisas mais. Acho que o terceiro ponto é o fechamento, né? Está acabando o segundo tempo, alguns ainda vão para a prorrogação, mas o fechamento da safra dos Estados Unidos. Acho que esse é um ponto que a gente tem que acompanhar de perto. Não acredito que esses números aí vão mudar mais. Quarto ponto, mais uma vez, nós estamos tendo grande oscilação aí do câmbio, né? Agora ele está de novo valorizando um pouco, ele estressou a 5,15, perto de 5,20, aquelas pessoas que estavam preparadas fixaram um pouco, aproveitando aí o câmbio, mas a gente tem que ficar de olho aí então em novembro, com a conjuntura global, o que acontece principalmente com o negócio do petróleo e do câmbio. Torcer para que o real possa se valorizar um pouco mais, porque aí a gente tem impacto favorável na inflação, redução da taxa de juros, mesmo assim sabendo que prejudica um pouquinho o preço final das commodities que são exportadas, né? Mas também cai o preço dos produtos importados. E o quinto ponto é o problema de logística no Brasil, a entrega de fertilizantes, o escoamento dos produtos. Nós estamos exportando muito volume, pessoal, de soja, de milho, de açúcar, e eles estão competindo com as estruturas portuárias. Até, olha, tá de parabéns aí Santos, Paranaguá, os nossos portos lá do Arco Norte, porque essa turma está trabalhando 36 horas por dia para conseguir tocar isso daí. Eu queria agregar um último ponto aqui, que era esperado mesmo. Nós tivemos um retrocesso aí com o veto do presidente em relação ao aspecto lá do marco temporal, mas eu tenho confiança que esse veto vai ser derrubado por ampla maioria, tanto
no Congresso quanto no Senado, porque o que o Brasil menos precisa agora, onde nós somos a bola da vez no planeta para receber investimentos internacionais, é jogar areia nessa engrenagem, trazendo insegurança para quem for investir no Brasil, ou seja, para quem for participar de concessão de ferrovias, de rodovias, para quem quiser investir em indústrias processadoras, se de repente chega lá um laudo e questiona que aquela área em 1920, 1930 era ocupada por brasileiros de origem indígena, então como é que fica a questão do investimento? Nós estamos vendo aí também um risco muito grande para a sociedade brasileira, que caso o marco temporal previsto na Constituição, porque o texto da Constituição é claro, habitam em 1988, habitam, não é habitavam, nem habitarão, é habitam, então está claro o marco temporal lá. Turma, a gente também erra aqui, né? Eu falei habitam, mas é ocupam. Então, quando vocês ouvirem habitam, estão ouvindo ocupam, ocupam, e não ocuparão ou ocuparam, ocupam. E é um ponto também muito preocupante, que se fala pouco, é o volume de indenizações que terão que ser pagas. E aí nós estamos falando em fazendas que as pessoas compraram de boa fé, infraestrutura, onde é que tem recurso no Estado para pagar essas indenizações? E as áreas urbanas, então? As áreas urbanas que foram loteamentos ao redor das cidades, como é que vai fazer desapropriar isso, destruir condomínios, destruir vilas, né, porque essas terras vão passar a ser questionadas. Então, o Brasil precisa agora de estabilidade, nós precisamos de que o nosso judiciário, que a gente tenha regras do jogo claras, porque nós não podemos perder essa grande chance de receber investimentos internacionais, porque nós mesmos colocamos em dúvida o processo do investimento que vai acontecer. Então, como nossos concorrentes estão se deteriorando, o Brasil está a bola da vez, não vamos perder essa chance, aí vamos trazer esse recurso para gerar desenvolvimento social. Eu sou apaixonado pelo agro. Por que eu sou apaixonado pelo agro? Primeiro porque eu sou engenheiro agrônomo, faz 30 anos que eu trabalho no setor, eu acompanho o Brasil passar de importador de comida ao principal exportador. Hoje nós estamos liderando 9 cadeias produtivas, temos a chance ainda, está por pouco, do algodão passar aos americanos e a gente ir para 10 setores onde nós lideramos. E aí vocês perguntam, Marcos, por que a sua paixão pelo agro? Porque eu sou um apaixonado pela questão social, pela inserção das pessoas. E aí vocês vão ver uma matéria agora, o porquê da paixão pelo agro. Onde tem agro e o agro está bem, boa parte do Brasil onde tem agro está crescendo, vocês estão vendo que a desigualdade social diminui. Então o agro cria oportunidades para as pessoas. Não vamos atrapalhar essa criação de oportunidades. Quem quiser agora permaneça aí para ver as nossas imagens e as pessoas das andanças aí dos últimos 30, 40 dias. Quem não quiser, nos encontra aí no próximo vídeo. Valeu, um abração.
Marcos Flávio. Ah, o doutor Agro, pô. Ele não tá aí, não pôde vir, né? Marcão, doutor Agro, presidente. Estamos no grupo Empreendedores lá. Cidinho também não pôde vir, infelizmente, teve um imprevisto. Ó, tamo junto. Mas dia 22 de novembro você tá comigo lá, hein?